Use dinheiro para comprar tempo. O que seria comprar tempo, né? Primeiro, o que é tempo? O tempo, ele não é só o tempo que você tem, ele tem que ser tempo de qualidade, né? E quando você tem tempo de... Para você ter tempo de qualidade, quando você pensa tempo de qualidade, você pensa tempo com a sua família, tempo no seu hobby, seja lá qual for. E para você ter esse tempo, você precisa de uma renda passiva. Então, comprar tempo é, em outras palavras, ter uma renda passiva. Se você tem, por exemplo, se você tem uma renda ativa de 30 mil por mês, significa que você ganha mais ou menos 1.000 por dia. Então, se você tem uma renda passiva que te dá 1.000 por mês, significa que você já tem um dia comprado do seu tempo. Então, é um dia que você pode fazer absolutamente nada. Ou seja, fazer aquilo que você realmente quer. Passar um tempo com a sua família, passar um tempo com o seu hobby, qualquer coisa, né? Se quiser ir pra praia, caminhar, cuidar da saúde para viver mais e ter mais tempo também, né? Porque as pessoas trabalham muito, contratam renda passiva para ter mais tempo, só que daí ficam doentes e acaba tendo uma vida menor do que a expectativa de vida. Ou seja, não adiantou nada. Então, cuidar da saúde também é importante, né? Então, você ter mais tempo se resume, né? A consequência disso é a consequência não, né? É a consequência de você ter renda passiva. Porque daí você vai ter mais tempo. E você passar a metrificar as coisas em tempo é muito... Caramba, é muito diferente quando você começa a falar... Vamos lá, você ganha 12 mil reais por mês. Agora um iPhone não é mais de 12 mil reais. Agora um iPhone são 12 meses da sua vida. Perdão, um mês da sua vida. Né? Isso sem colocar no ganho, se colocar na economia. Porque vamos supor uma pessoa que ganha 20 mil. Se ela vai comprar algo de 20 mil, não é um mês. Porque ela não vai ficar um mês vegetando. A pessoa que ganha 20 mil, colocando que ela economiza 20%, ela economiza 4 mil por mês. Então, se ela vai comprar algo de 20 mil, são 5 meses da vida da pessoa. Porque ela tem que viver, economizar 5 meses para comprar esse item, né? E ele tem até várias vertentes, né? Mas a gente pode resumir pela ciência temporal do dinheiro em uma palavra, né? TIR. Não é a palavra TIR. É na TIR. É, uma sigla. A TIR. A TIR, ela é a principal diferença de quem realmente entende como é a construção de patrimônio da pessoa que está no terceiro caminho, que só investe. Porque a pessoa que só investe ali, principalmente, vamos dizer, fundo imobiliário. O que a pessoa pensa? Ah, se eu ter 100 mil em fundo imobiliário, eu vou receber tantos reais por mês. Simples. Então ela tem que tirar os 100 mil à vista para comprar o fundo imobiliário e vai ter o aluguel rendendo ali. Aí ela calcula a rentabilidade. E nesse caso, a pessoa nem sabe o que é uma TIR. Aí eu vou passar para você. O que é essa TIR? Boa, perfeito. TIR, né, a sigla TIR significa taxa interna de retorno, mas para a gente começar a entender o que é TIR, primeiro a gente tem que olhar para os seus comparativos, né, os seus pares, digamos assim. A TIR é uma forma de a gente metrificar o nosso retorno, né? Então ela é uma métrica. A gente consegue comparar como par dentro da TIR outras duas nomenclaturas, que é yield e ROI. Né? São formas também de metrificação. Uhum. Então, quando a gente fala de ROI, a gente fala de Return on Investment, né? Investimento sobre o retorno sobre o investimento, né? O retorno sobre capital alocado. Então, se a gente investe 50 mil e recebe 25 mil, a gente tem um ROI, tem um retorno de 50%. A gente recebeu de volta 50%. Se a gente pega, por exemplo, o yield, né? Em que a gente colocou 100 mil e a gente aplica, e agora esse 100 mil ele está rendendo R$1.000 por mês, a gente tem um yield de 1%. É uma outra forma de metrificação. Ela mede basicamente dentro daquele capital que você alocou, quanto ele está te gerando de forma mensal. Né? E a TIR é uma terceira forma de metrificação, só que ela agora leva em consideração o tempo e o fluxo do dinheiro. Né? Por quê? Se eu te falo que eu tenho um investimento que ele me rende, eu coloco 100 mil e ele me rende 150 mil, é uma coisa. Se eu falo para você que dentro do mesmo tempo, do 100 ao 150, desse 50% de retorno que eu obtive, eu ao invés de fazer um aporte à vista de 100 mil, agora eu consigo fazer em 10 parcelas de 10 mil, é totalmente diferente. Porque agora o meu capital não saiu de vez. E qual que é
a vantagem de eu ter, né, agora um capital de 10 mil saindo aos poucos. Eu tenho esse mesmo capital ele pode estar reaplicado à mesma taxa, que é a forma como é o cálculo da TIR, né? A TIR nada mais é do que o capital alocado à mesma taxa de retorno que você está conseguindo, visualizando ao longo do tempo, né? Falei chinês aqui, mas... Eu fiquei, nossa, é uma parte mais complexa, e é por isso que realmente a maioria das pessoas não sabem, porque é uma coisa mais técnica, e porque no mercado financeiro também não é aplicada. Exatamente, Então, porque o capital sai à vista. Sai tudo à vista. E volta à vista também. E mesmo quando a gente fala para os nossos clientes sobre TIR, a verdade mesmo, é que é difícil ainda para as pessoas aceitarem isso. Por mais que você fale, Lunardi, eu tenho um investimento que em um ano você vai colocar 100 mil e ele vai te retornar depois de 12 meses 110 mil. Você vai falar, 10%? Pouco. Muito pouco. Mas se eu te falar agora que você vai conseguir, vamos colocar para 10 meses só para a conta ficar mais fácil, né? 100 mil ao longo de 10 meses, ou seja, 10 parcelas de 10, e que nesse mesmo período vai te retornar 110 mil, eu não tenho a calculadora aqui agora, mas com certeza essa TIR ela deve dar acima do CDI. Sim. Então, justamente, a forma como o dinheiro sai agora do seu bolso, ele é completamente diferente. Exato. Pensando para leigo, é a mesma coisa de você pensar assim, vamos supor que você vai montar uma carteira de investimento de 100 mil reais. Vamos extrapolar e jogar essa estratégia no mercado financeiro. Tem lá umas ações, uns fundos imobiliários e vai dar 100 mil reais a tua carteira. Você prefere aportar 100 mil de uma vez só ou você prefere que você já inicie com essa carteira, mas você só vai colocar 10 mil por mês? Né? É uma boa forma. Seria você investir parcelado. Imagina se desse para comprar ações e fundos imobiliários parcelado. Exato. Aí entraria TIR. Aí a gente ia ver muita gente no YouTube falando de TIR e não de rentabilidade. Sim. Mas no mercado financeiro isso não existe. E fica um conteúdo mais pesado, né? Porque não tem muita gente que fala sobre esse assunto. Exatamente. Porque a maioria das pessoas fala sobre o mercado financeiro a gente não usa TIR. Mas quando a gente chega no mercado de economia real, aí a forma de metrificar ela é diferente. Por quê? Porque agora a gente consegue manipular o nosso fluxo de caixa. Exatamente. A gente não consegue comprar uma ação parcelada, mas a gente consegue comprar um imóvel parcelado. Exato. A gente consegue comprar um leilão parcelado. A gente consegue pegar o imóvel na planta dando 10, 15% de entrada, né? Exatamente. A TIR é muito diferente. Se você pegar o imóvel na planta e colocar 30% de entrada, a TIR vai ser menor se você der só 15% de entrada e parcelando o resto. No final você vai pagar a mesma coisa. Mas só que o jeito que você vai desembolsar ao longo do tempo é diferente. E quanto menos você desembolsa no início, melhor.